O associado Eduardo Pinheiro doou um exemplar de seu livro aqui para a biblioteca do Clube Curitibano. O livro se chama Gestão Pública para a Redução dos Desastres, Incorporação da Variável Risco de Desastre na Gestão das Cidades. Confira os detalhes na entrevista. Olá, associados! O Curitibano em Pauta de hoje entrevista o associado Eduardo Pinheiro, ele que também é bacharel em Segurança Pública, oficial do Corpo de Bombeiros, professor e também pesquisador. E ele escreveu o livro Gestão Pública para a Redução dos Desastres, Incorporação da Variável Risco de Desastre na Gestão das Cidades e doou um exemplar aqui para a Biblioteca do Clube Curitibano. Eduardo, obrigada pela sua doação, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, né? A doação é uma satisfação porque contribui com a biblioteca do clube, né? Nós que temos uma história de relacionamento com o clube e também compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que nós conseguimos reunir, né, no exemplar que trata sobre um tema bastante importante, que é a redução do risco de desastre, que faz parte, né, do dia a dia das pessoas, na maioria dos casos das cidades brasileiras. Bom, você frequenta, antes da gente falar propriamente do seu livro, você frequenta o clube há quanto tempo? Quais são as atividades que você faz aqui? O que representa o Clube Curitibano na sua vida? Isso, com mais intensidade, eu tenho frequentado nos últimos 5, 6 anos, talvez até um pouco mais que isso, né? Os anos passam depressa. Muito rápido. Mas o que nós percebemos aqui justamente é a oportunidade de estarmos em contato com aquilo que nos faz bem. Né? Aqui que nós encontramos as pessoas com as quais temos amizade, que podemos praticar o esporte, que podemos ter uma vida social também bastante intensa, né? Com a família, com os amigos, como eu disse. Então o clube ele representa hoje esse recanto onde é possível recarregar as baterias e é possível também refletir, né, sobre aquela disputa que existe dentro de nós entre tudo aquilo que precisamos fazer e a atenção que precisamos dar para cada um, né, para si mesmo, quando nós estamos justamente buscando reunir essa energia para fazermos aquilo que nos compete, aquilo que cabe a nós dentro da nossa história. Então o clube realmente faz diferença na sua vida. Faz toda a diferença. Legal. Bom, antes da gente falar também da parte mais técnica do seu livro, eu queria que você comentasse a sua formação, onde você estudou, as suas especializações. Eu estudei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na Pontifícia Universidade Católica, na Academia Policial Militar do Guatupê. Também fiz cursos fora do país, então a gente tem uma formação que se baseia principalmente na segurança pública, né? O meu bacharelado é nessa área. E depois disso, a área de gestão de cidades, a área na verdade que eu me aprofundei mais, fazendo mestrado e doutorado nessa área especificamente, e olhando para as cidades, as relações entre o que elas apresentam e a possibilidade da ocorrência de desastres nesse cenário, que é o cenário onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Aqui, à nossa volta, nós temos sempre várias possibilidades das coisas acontecerem e não serem bons resultados, né? E isso acaba trazendo a nossa preocupação, porque é possível reduzirmos os eventos que têm custado caro para a economia, para a infraestrutura, para o desenvolvimento das cidades. Esse é o nosso objetivo principal, como consequência dessa formação que eu comentei. Entendi. E a tua ocupação atual, qual é? Atualmente eu sou diretor de um centro universitário de estudos e pesquisas sobre desastres, que é o CEPED Paraná. CEPED. É um centro vinculado à Universidade Estadual do Paraná e à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. E ele trabalha no modelo único, que foi concebido justamente pela nossa equipe, justamente com essa intenção. A intenção de não ser simplesmente um centro de pesquisa, mas de ser um núcleo de um grupo de pesquisadores, de uma mobilização entre os pesquisadores das mais diversas áreas, de universidades públicas, privadas e as públicas sendo estaduais e federais, para que possamos, em conjunto, passar a estudar as relações dos desastres com cada uma das áreas temáticas e setoriais importantes, como com a saúde, com a educação, com o turismo, com a administração, com várias áreas que trazem, que nos proporcionam aquela necessária reflexão para entendermos o que falhou no processo de construção das cidades ou na forma como elas são geridas, para que nós possamos corrigir a tempo
ou em tempo essa questão da ocorrência desses eventos. Bom, então meio que natural a escolha do tema do teu livro, devido à sua formação, né? Mas o resumo do seu livro, assim, para quem está assistindo entender do que fala, qual que é a proposta do teu livro? Isso, a proposta justamente é convidar os gestores públicos, né, que as cidades têm os prefeitos, têm os secretários, têm as pessoas que olham para ela todos os dias e nós queremos crer que imaginam Buscando o melhor. buscar o melhor, né, para a sua população, para aquelas pessoas, para os empreendedores, enfim. E nós precisamos, percebemos ao longo do tempo que os desastres, veja, no Paraná nós tivemos 650 desastres em 2015. Nós temos 398 dos 399 municípios paranaenses afetados por algum tipo de desastre nos últimos 40 anos. E temos prejuízos no Brasil superiores a 15 bilhões de reais, quando nós falamos hoje num período de escassez, né, de recursos financeiros, várias estruturas sentindo falta em função justamente dessa crise que nós temos. Um valor como esse não pode ser desprezado pelos gestores e é um valor que faz falta para a nossa população. Então, nós percebemos que a falta da atenção... Um olhar específico para aquilo. Exatamente, faltava às pessoas enxergar o mesmo mundo com lentes diferentes. E a nossa função com o livro é construir uma lente que possibilite ao gestor público olhar de forma diferente para a cidade, para que ele possa, nessa observação, fazer com que saltem aos seus olhos aquilo que pode dar errado. E nós sabemos que, pelo resultado, muitas dessas coisas têm acontecido. Então, o objetivo justamente é proporcionar as condições para que o gestor público possa fazer melhor aquilo que nem sempre está sendo feito, né, para que possa fazer ou fazer melhor aquilo que precisa ser feito. Bom, você falou dos recursos financeiros, mas, obviamente, a atenção maior é pelo cuidado com as pessoas também. Qual a relação dos riscos de desastres com as pessoas? O problema é que muitas vezes as pessoas, nós tendemos a imaginar que passam por situações de desastre aquelas pessoas que não observaram o local que deveria ter sido ocupado, né? Áreas que foram invadidas, parece algo restrito à marginalidade da forma como a ocupação das cidades aconteceu, mas isso não é verdade. Em muitos casos, o poder público autoriza e incentiva, levando infraestrutura para locais que não poderiam estar sendo ocupados. Você pode dar um exemplo, assim, por exemplo, o que aconteceu em Curitiba ou no Paraná, assim, ou de repente em outro lugar mesmo? Temos vários exemplos, quase todas as cidades têm problemas como esse. E não é culpa de um gestor especificamente, é culpa de um legado, de um processo, uma história, né? Da forma como a cidade surgiu, enfim. Curitiba mesmo, nós temos uma área, o Alfred Agache, o arquiteto francês que participou do processo lá na década de 40, do processo de planejamento de Curitiba, ele definiu que algumas cotas da cidade não poderiam ser ocupadas. Alguns pontos não poderiam ser ocupados pela altitude lá do relevo que a cidade apresentava. Mas isso ao longo do tempo não foi respeitado. E hoje nós temos áreas, na bacia do Rio Belém, por exemplo, que é o maior rio que nós temos em Curitiba, principalmente na região sul da cidade, que são áreas que comumente sofrem com inundações, com enchentes. E as pessoas investiram ali o seu recurso, construíram as suas casas, pagam os impostos, recebem o aporte de serviço público das concessionárias. São pessoas que estão legalizadas. Empresas, inclusive, ali que estão instaladas, elas sofrem com isso periodicamente. De quem é a culpa disso? Na verdade, não caberia nem a nós hoje fazermos essa reflexão, seria um pouco útil encontrarmos o culpado. Vamos achar a solução, Nós precisamos pensar justamente na solução. União da Vitória, onde 40% da região urbana ela fica numa área sujeita à inundação, e entre outras coisas, né? Por exemplo, grandes empresas que possuem risco de explosões, de questões que possam estar afetando, são os riscos tecnológicos, né? Então, tudo isso precisa estar sendo visto por alguém. Se as escolas não estão próximas a esses locais, se os hospitais estão em áreas seguras, existe um programa da ONU que trabalha justamente com a sustentabilidade e com a resiliência, que é uma forma de buscar condições para que as cidades sofram menos o impacto disso. Então, o livro justamente ele tem esse enfoque, né? Buscar alternativas para que os gestores saibam como fazer isso. Baseados não somente a minha motivação, na verdade, é cansar de ver
cenas comuns se repetirem em cenários diferentes. Então, são muitas pessoas que sofrem com isso. E, às vezes, o noticiário mostra, às vezes ele não chega a mostrar. Mas isso é comum acontecer, não pode ser. Nós podemos fazer melhor que isso. E é justamente nesse sentido que a inspiração, buscando essa mesclagem entre a experiência e o conhecimento teórico e científico, principalmente, foi, na verdade, o que norteou a construção desse trabalho. A pesquisa, né? E você acha que as cidades, de uma forma geral, estão preparadas para os desastres, ou nem sempre? Ou você tem um exemplo bom que você pode dar de alguma cidade que conseguiu resolver? E também qual que é a relação com a gestão pública, né? Do risco de desastre? Dentro e fora do Brasil, nós vemos, não é uma exclusividade brasileira, tampouco paranaense, né? Que nós temos cidades vulneráveis à ocorrência de desastres. Tanto é que a campanha que nós comentamos é uma campanha global. Né? Em muitos lugares do mundo, a diferença, na verdade, é que as pessoas no Brasil parece que não convivem com a percepção de quão real isso é. De que pode acontecer mesmo, de que né? pode acontecer. Aqui parece que nós vivemos ainda imaginando que o Brasil é imune a esse tipo de acontecimento. E não é. Né? Nós temos percebido, temos provas concretas disso. Agora, fora do Brasil, nós observamos as pessoas, a comunidade no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Nós vemos a comunidade acreditando e pensando assim, onde quer que elas estejam, qual seria a reação delas caso houvesse um terremoto, que nós não temos no Brasil significativamente, mas que já causou uma morte em Minas Gerais, um terremoto, salvo engano, no começo da década passada. Nós tivemos no Paraná mais de 100 registros de tremores ao longo do tempo, num recorte temporal que nós fizemos um levantamento, isso também é relevante, mas não são grandes tremores, felizmente. Com as questões dos vulcões, né, que também acabam acontecendo, com outros tipos de furacões mais severos, né, mas nós temos aqui as enxurradas, temos as inundações, temos a estiagem, que acaba influenciando diretamente. Às vezes as pessoas assistem e pensam, puxa, desastre não tem nada a ver comigo. Mas acontece o granizo aqui na região de Curitiba, ela vai ao supermercado, ou vai alguém ao supermercado fazer a compra e as hortaliças estão mais caras, ou falta aquela que ela queria. Ela pensa em fazer uma viagem e a infraestrutura da estrada que não levou em conta a possibilidade da ocorrência do desastre impede que ela use aquele caminho. O empresário que contava com um acesso ao porto para exportar a sua produção ou para receber os insumos para realizar a sua atividade, ele não pode, porque houve um problema e esse problema acabou afetando, por mais que ele tenha se preocupado com vários aspectos, aquilo que ele não queria que acontecesse. Acaba influenciando o seu negócio. Então, isso é uma área que nós, aqui no livro, falamos da gestão pública relacionando, né, as cidades, a gestão das cidades e o desastre. Isso é o que o governo pode fazer, mas existe o que os empresários podem fazer, existe o que a população, de uma forma geral, o que as escolas podem fazer em termos de aprimoramento do tema, fazendo com que ele seja trabalhado transversalmente junto com disciplinas que ajudem as pessoas a enxergar. Não tem no ensino do Brasil, não tem nada relacionado a isso, né? Existe pouco ainda. Nós temos um programa no Paraná que começou a funcionar nesse sentido, que é único ainda no Brasil, mas ainda estamos num processo incipiente, né? Um processo inicial. Né? Nós não vamos ter resultados num curto espaço de tempo. É uma coisa mais para... É uma coisa para longo prazo, médio e longo prazo. Alguma última consideração que você queira fazer sobre o livro, Eduardo? O convite para as pessoas é justamente para que possam comparecer à biblioteca, possam conhecer o trabalho, um trabalho que é um pouco da nossa vida que fica, né, quando nós escrevemos uma obra, e minha família sabe muito bem disso, quantos nãos, né, nós falamos até que ela estivesse pronta, revisada e lançada, porque o convite é justamente para que as pessoas possam perceber que, apesar de ser um livro técnico, ele tem uma linguagem que permite às pessoas essa relação com o seu dia a dia. Enquanto nós não tivermos consciência do que representa o risco do desastre para as nossas vidas, nós não vamos ter como cobrar isso dos nossos gestores, e os gestores ficam numa situação cômoda, imaginando que tudo está bem, até que aconteça alguma coisa mais grave. Nós não precisamos esperar que aconteça para que mudemos esse tipo de comportamento. Então, eu fico feliz de saber que na biblioteca do Clube Curitibano, um clube que tem uma relação muito íntima, inclusive, com
a história familiar da família da minha esposa, né? O Dr. Homero Braga foi ativamente aqui um dos participantes, né, da história do clube, ocupando funções de destaque aqui, bem como na sua vida profissional. E vejo que me sinto honrado em poder contribuir com a biblioteca, deixando, apesar de um tema que muitas das pessoas talvez pensem que não tenha nada a ver com elas, né? mas eu lhes garanto que tem. E o convite fica justamente para que possam conhecer o trabalho e, né, espero que gostem e possam comparecer à biblioteca, pois ele está aqui à disposição. Obrigada mais uma vez. Então é isso, associado. Se você se interessou pelo tema, o livro já está aqui à disposição, pode emprestar e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Até. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta desta semana. Para acompanhar todas as atividades sociais e culturais é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever no nosso canal no YouTube e ainda ficar por dentro em primeira mão de toda a programação da TV através do nosso Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!